O mundo acabou. Surgiu monstros de todos os lados na face da Terra, e com esse surgimento, os seres humanos tiveram dificuldades para sobreviver, e aqueles que sobreviveram tiveram que se adaptar, inclusive buscar meios para sobreviver, e com isso a população da face da Terra diminuiu drasticamente. Inclusive os seres humanos tentaram sobreviver ali, se realocando para um canto mais propício, onde eles iriam conseguir sobreviver. E nesse tempo aí, tem pessoas aí que conseguiram um poder mais elevado. E essa moça aí, basicamente, é irmã do nosso protagonista / amiga. E ele tá falando que prendeu o irmão dela porque queria que ela se casasse com ele. Mas ela recusou, então ele resolveu botar o protagonista na cadeia e assim ela vai ser forçada a se casar com ele. Mas ela falou que mesmo que ele faça isso, ela não vai se casar com ele de jeito nenhum. Não importa o que você faça. Mas aí ele falou que não importa também, porque quem vai perder é ela, porque a irmã verdadeira de sangue do protagonista vai se casar com ele. Porque, obviamente, a irmã de sangue vai querer salvar o nosso protagonista. E nesse vai e vem, ela falou que não iria se casar com ele de jeito nenhum, não importa o que ele faça. E então ele falou o seguinte: ou você vai se casar comigo, ou você vai ser eliminada agora mesmo. E ela falou que não se importa com isso, não importa o que ele faça. Ela não vai se casar com ele de jeito nenhum. Então ela ficou na beira do precipício, naquele momento muito tenso ali. E a rapaziada ficou se perguntando: cara, ele realmente vai empurrar ela lá no precipício? E a rapaziada ficou nervosa. Mas foi aí que surgiu uma mão grandona e também bem robusta. Foi aí que surgiu o monstro Rank S, que saiu lá do precipício. E assim que o monstro surgiu, a rapaziada começou a ficar com medo. Começou ali a ficar meio tenso a situação. E o monstro passou diretamente até ele. Mas aí o cara não entendeu nada, porque o monstro passou direto e foi até ele. Ele ficou segurando a jovem moça como escudo, mas nesse momento ele tentou utilizar ela como meio de escudo, jogando ela, e decidiu correr. Ele pensou: pô, vou jogar, o monstro vai pegar ela e assim eu tenho tempo de correr. Mas aí a reviravolta da história: o monstro ignorou completamente ela e foi até ele. Ele ficou com aquela interrogação na cabeça: o quê? Como assim? O monstro foi lá e só deu um peteco nele. Só foi 2 croque, meu parceiro. E o cara foi de Vasco. Você é louco, muito fraco. E aí você teria aguentado 2 croques desse monstro? Depois disso daí, os caras começaram a correr e ficou com medo. E começaram a correr horrores também. O cara pegou o telefone e falou: ei, mano, o cara foi de Vasco aqui. Manda reforço, por favor. Tem um monstro Rank S aqui. Mas enquanto o cara tava no telefone tentando pegar ajuda, adivinha o que aconteceu? O monstro foi pegando os caras um de cada vez, sem parar, até o último. Então o cara finalmente, que estava com o telefone na mão, foi capturado com sucesso. E ele falou: ajuda aqui. Mas já era tarde demais. O monstro fez suco dele ali, suco del Vale. E agora só restou a moça e o monstro. Nesse momento, a moça pensou o seguinte: bom, até que não vai ser tão ruim assim ir de Vasco pela mão do monstro Rank S. Tá de boa, eu aceito de bom grado esse final trágico. Mas aí o monstro ignorou ela completamente, passando do seu lado. Ela ficou meio que: o quê? Como assim? E logo em seguida ele pulou e foi embora. Ela, sem reação nenhuma, só se levantou e ficou ali pensativa. Nesse momento, o monstro estava pulando de prédio em prédio até chegar em seu local designado, que seu mestre tinha mandado. E aí, quem é o mestre dele? Calma, meu parceiro, já já você vai ver. E em seguida o cara recebeu a notícia que seu filho foi de F e ele ficou muito chateado. Então estava ali querendo que as pessoas responsáveis por ele e pela escola onde ele estudava: por que isso aconteceu? Vocês deveriam ter colocado pessoas poderosas para proteger ele. Mas isso não importa agora. Eu quero que vocês achem o cara que fez isso com ele e também descontem tudo nele. Eu não quero paz, eu quero é vingança, dizendo ele. O monstro pulou ali, pulou aqui e finalmente chegou até o seu local designado. Esse daí
era o nosso protagonista. Ele tava na prisão, mas ele saiu. Mas por que ele saiu? Calma, já já você vai entender. O nosso Pratinha meio que desbloqueou uma habilidade, sim. E essa habilidade permite ele capturar monstros e controlar eles através de cartas. E o nosso protagonista capturou esse monstro aí que é considerado um Rank S. E ele conseguiu controlar esses monstros através da carta. Pratinha falou que ficou muito feliz com o resultado de ter salvado a sua amiga lá. Inclusive, ela não desistiu dele, só falou que não queria se casar com o cara, mas o Pratinha entendeu porque era a decisão dela e o Pratinha resolveu salvar ela. Mas agora chegou a grande hora. O Pratinha ainda estava preso, mas ele só fugiu da prisão. Então ele falou que estava na hora de voltar para a prisão, porque ele tem coisas a resolver lá também. Então ele falou, vamos voltar. Bom, mas é claro que eu não vou ficar só calado lá. Eu tenho que resolver os meus problemas. Enquanto isso, nosso Pratinha estava se vangloriando da grande habilidade que ele tem. Capturar monstros através de cartas. E parece que não importa o nível do monstro. Nosso Pratinha consegue controlar ele e também utilizar a seu favor. É uma grande habilidade. O Pratinha conseguiu ali se livrar do cara que estava se casando com a irmã dele. E o Pratinha falou que por enquanto tá beleza. Então vamos voltar para a prisão. Assim que o nosso Pratinha estava planejando o seu plano mirabolante também, enquanto isso ele estava planejando ali capturar monstros a seu favor. Assim que o nosso Pratinha voltou para a prisão, ele falou que estava de boa. Por enquanto, ele não quer fazer muito alarde, porque ainda não é o momento certo aonde ele vai agir e mostrar o seu poder. O Pratinha falou que estava se preparando pouco a pouco, mas por enquanto ele vai jogar essa carta, a carta da aranha. Essa aranha é tipo a mesma habilidade da carta, mas só que a aranha controla todos ali ao mesmo tempo. Enquanto isso, na Rightmon Mansion, aonde a irmã do protagonista foi forçada a casar com um figurante que foi de Vasco, ela estava ali nervosa e a amiga dela falou o seguinte: tem certeza que você vai fazer isso? Não é melhor você não fazer isso? Mas ela falou o seguinte: eu tenho que fazer isso, já que minha família não quer me ajudar. E eu sei que eles são muito poderosos e a minha família não quer se juntar no meio disso. Então eu tenho que fazer o possível para salvar o meu irmão, já que ele não merece passar por isso também. Em seguida, ela começou a chorar, mas ela perguntou que tumulto seria isso que estava acontecendo lá na mansão. Quando ela resolveu abrir a porta, ela finalmente percebeu que o figurante tinha ido de Vasco. Sim, o cara que ia se casar com ela foi de F. E a outra ficou ali tipo, o quê? Ele foi de F, então significa que você não precisa mais casar com ele? Ela começou a chorar de felicidade. Oh, muito obrigada. Não sei quem fez isso, mas muito obrigada. Mas foi aí que apareceu o pai do figurante, que foi de F, e falou o seguinte: nossa, o cara realmente escolheu uma bela esposa. E ela falou: ei, então, você vai soltar o meu irmão, sim ou não? E o cara falou o seguinte: não importa, você vai se casar com meu filho. Você vai se casar com o espírito dele. E ela o quê? Se casar com o espírito dele? Como assim? É claro que você vai, senão o seu irmão vai sofrer as consequências e seu pai também. Ela começou a sentir aquela pressão. O cara literalmente não bate bem da cabeça. Ele falou que ela vai se casar com o espírito e vai permanecer casada com o espírito até que ele permita. E assim não tem lógica isso. A sua amiga também começou a falar que ela não deveria concordar com isso. Mas ela já sabia, se ela não concordar, o irmão dela vai sofrer consequências e seu pai também, inclusive a sua família, já que esse cara é considerado bem poderoso aí. E a sua amiga começou a falar: não faz isso, não faz isso. E ela: não importa, eu tenho que fazer pelo bem do meu irmão e também pelo bem do meu pai. Eu vou concordar com isso por enquanto. Depois disso daí, um camarada foi ali chamado. Ele faz a segurança do grupo dele. Inclusive ele falou o seguinte: eu quero que você descubra quem foi que fez isso e também elimine todos da face da terra. Você me entendeu? Ele falou que vai continuar com o plano. Então bem, ele quer eliminar o nosso protagonista, porque ele quer descontar a raiva dele, não importa em quem seja. Ele só quer eliminar o nosso protagonista, já que ele está na prisão. E o cara falou que tem um plano ali. Ele meio que convocou a tropa e a tropa da prisão vai pegar o nosso Pratinha e vai eliminar ele, falando que foi um acidente. Então todo mundo ali vai permanecer de boa. E o plano de eliminar o nosso Pratinha lá na prisão foi colocado em ação. O cara chamou a tropa ali dos caras mais ruins que tem na prisão
para dar conta do nosso protagonista. Mas aí, será que esse plano vai dar certo? Será que esse plano vai dar errado? Calma aí que já já vocês vão ver. Bom, a tropa chegou ali em peso, falando que vai eliminar o cara, mas só vai eliminar o cara porque ninguém gosta dele. Sei. Enquanto isso, o Protinha tava lá em seu quarto, junto com seu parceiro de quarto. Seu parceiro de quarto tava muito eufórico, falando: ei, tem a tropa de cara aqui querendo bater em você, e você não vai fazer nada, você não vai fugir. Protinha só tava de boa lendo o seu livro e falou que tá de boa, mano, não fica tão exaltado assim não. Mas ele falou: cara, os caras tá vindo aqui te bater e tu tá ficando de boa aí. E ele falou que não tem problema, eu já sabia disso. E o seu amigo: oxe, como assim, pô, tu já sabia disso? Todo eufórico ali perguntou: cara, tu vai sobreviver, o Protinha? Não se preocupa, eu vou sobreviver e vou ficar bem. Mas aí aconteceu uns barulhos lá, e ele perguntou: o que foi isso, cara? Que barulho foi esse? O Protinha já falou que já resolveu o problema. E ele: como assim, tu já resolveu? Eu não entendi. E lá fora, os caras tava tudo ajoelhado, fazendo reverência ao protagonista. E o cara perguntou: o que foi que aconteceu? Adivinha? O monstro do Protinha tava controlando os caras tudinho lá. E o protagonista falou que agora sim, tá de boa. Enquanto isso, o chefe da prisão tava conversando com o cara que fez um acordo para eliminar o nosso protagonista. E ele falou que vai ser colocado lá no documento como um acidente, então tá tudo bem. E assim o cara tava agradecendo pelo trabalho que ele fez, já que ele tava recebendo aquele money por fora também. Enquanto isso, tava essa moça do seu lado aí falando que tinha uma coisa se aproximando da porta. E os caras perguntou: como assim? O que tá se aproximando da porta? O diretor só de boa ali no charutão, pá, e o cara bem nervosão. E ele falou que está de boa, essa prisão aqui é a mais segura que tem. Será mesmo? O Protinha saiu e voltou, pegou os caras lá? Sei não, hein? Enquanto isso, a porta foi derrubada com o único soco do monstro S do nosso protagonista. Assim que a porta caiu, os caras começaram a ficar ali: o que é isso? Um monstro aqui na prisão? O que foi que aconteceu? Agora que a porta estava caindo pouco a pouco, sabe aquela tensão quando a porta vai caindo e aparece uma pessoa caminhando lentamente? Sim, era exatamente isso que o nosso protagonista estava fazendo nesse momento. E assim que ele apareceu junto com o monstro S, ele perguntou ali: ei, será que vocês têm um chá aí para mim beber? E o cara: o que você está fazendo aqui? Você deveria ter ido de Vasco. Pratinho: como assim ter ido de Vasco? Eu não entendo muito bem. Receba na lata também. E assim o monstro S foi lá e deu uma sapecada no figurante. O figurante foi de F em seguida. E a moça ficou ali meio que: como é que ele consegue controlar esse monstro? A primeira coisa que passou na cabeça dela. E agora o diretor da prisão começou a falar com o nosso protagonista que ele sentia muito por tudo que aconteceu. E se possível, por favor, me deixe viver. O Pratinha falou que poderia deixar ele viver, mas ele queria a chave da prisão, ou seja, controlar tudo ali. E se você me der essa chave, talvez eu possa deixar você viver. Você concorda com isso? Sim ou não? E já que você não concorda, você vai receber ali um troquinho, já que o Pratinha estava controlando os soldados da prisão e todos ali também. O cara falou que vai concordar com o protagonista, vai dar tudo a ele. Só me deixa viver, por favor. Pratinha: sim, eu vou te deixar viver. Mas é claro, você vai me dar a chave, né? Já que eu estou aqui sendo uma pessoa bem humilde. E ele: sim, claro que eu vou deixar. Claro. E assim o cara, chorando horrores ali, começou a fazer reverência e falou: por favor, me deixa viver, eu vou te dar a chave, Pratinha. Bom, tem certeza? Não sei. Você vai me dar realmente a chave ou tenho que tomar de você? Ele: não, toma aqui a chave. Completo, Unilock. Pratinha: muito obrigada. Valeu por tudo, hein? Mas enquanto isso, receba o seu doce. E ele falou: como assim recebeu o meu doce? O Pratinha mandou a tropa ali dar um monte de doce no figurante. O figurante gritou: mas você concordou que ia me deixar viver. O Pratinha: não concordei. Você só falou isso da boca pra fora. Eu não concordei com nada. E assim o figurante recebeu ali o seu doce completo. E o Pratinha agora falou que queria trocar ideia com a nova diretora da prisão. E ela: como assim? Do que você está falando?
Bom, você é gente boa e também uma pessoa honesta, mas ela falou que não era qualificada para fazer esse trabalho. Pratinha falou que não tem problema, o importante é que você me escute, entendeu? E você também vai comer esse ovo aqui. Esse ovo permitiu nosso Pratinha controlar ela, mas ela não ia perder o seu livre arbítrio, entendeu? Ela ia ter sua consciência, mas o Pratinha ia controlar ela, as suas ações e etc. Mas ela ia ter ali a sua própria consciência e pensar por si próprio. Pratinha falou que esse é o mínimo que ele pode fazer, já que ela concordou em trabalhar para ele. Ela falou que vai seguir tudo ali que o nosso Pratinha quiser e mandar ela fazer. Inclusive, ela já sabia que o nosso Pratinha queria alguma coisa. Então, o nosso Pratinha já mandou a real. Pratinha começou a falar de um monstro, Rank S, Hackstofalomir. Esse monstro aí foi derrotado, mas o resto dele ainda está em outro lugar. E o Pratinha falou que queria o resto desse monstro e colocar ele aqui no local. Ele precisa disso. Então o Pratinha mandou ela agilizar o processo e conseguir o resto desses monstros. Ela falou ali que vai conseguir de um jeito ou de outro, não importa ali. O Pratinha agradeceu pelo empenho dela, mas aí ela perguntou por que ele queria sair da prisão, porque a prisão atualmente é o lugar mais seguro que tem. O Pratinha falou que é inútil ele ficar aqui, porque ele é o perigo, ou seja, não importa onde eu vou estar seguro, as pessoas que vão estar em perigo perto de mim. Ela ficou ali meio que, nossa, mano, esse maluco é brabo, hein? Enquanto isso, onde vai acontecer o casamento fantasma, o Pratinha finalmente estava caminhando pela rua e também virou motivo de fofoca, né? Porque a irmã do cara vai se casar com o fantasma e os caras tá tudo ali perguntando: ei, ele sabe que a irmã dele hoje vai se casar com o fantasma? Sei não, hein? Mas por quê? Como é que ele conseguiu sair da prisão? Não sei de nada, cara, mas a irmã dele sofreu muito, viu, por causa dele e etc, blá 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 blá. Foi tudo isso daí que o Pratinha escutou, mas o Pratinha já estava ligado. Foi aí que chegou um camarada e falou com ele: senhor, o que você está fazendo aqui? Ei, você não deveria estar aqui não, viu? Você sabe que sua irmã vai se casar hoje. Esse cara aí foi um figurante que o nosso Pratinha salvou em alguns momentos atrás da sua vida. E inclusive esse cara aí permitiu que o nosso Pratinha entrasse no local. Mas como assim? O Pratinha estava ali pensando em um plano e precisava desse figurante. E o figurante perguntou ali o que ele queria. O Pratinha pegou uns insetos que ele conseguiu ali capturar usando as cartas e mandou ele fazer um pequeno trabalho. E ele, cara, tem certeza que isso vai dar certo? O Pratinha falou que esse plano não tem falha. A única falha é que os figurantes vai cair neles igual um patinho. O Pratinha falou que vai mandar o sinal e quando ele receber o sinal, ele vai ter que fazer o que o Pratinha mandou. E o figurante mandou ele tomar cuidado, porque o nosso Pratinha é um cara muito gente boa. Inclusive, ele falou se realmente vai dar certo isso, desativar a barreira e etc. O Pratinha falou que ele tem um plano e não tem falha nesse plano, não precisa se preocupar. E aí o figurante começou a relembrar um pouco do passado. Ele estava apanhando feio ali quando estava tentando tirar fotos de uma coisa lá. E o Pratinha foi lá e salvou a vida dele. E ele falou o seguinte: por que você me salvou? O Pratinha falou que salvou o cara só por mero capricho da parte dele, só porque ele queria. Você é louco, o maluco é brabo, temos que bater palma. Enquanto isso, o cara que vai fazer o casamento fantasma tava ali meio que conversando com o seu motorista. Mas ele falou o seguinte: a maioria dos casamentos fantasma dá errado, porque o fantasma geralmente vai lá e creu na esposa. Sim, meu parceirão, isso dá tudo errado. E ele falou que dessa vez com certeza vai dar errado. Mas como assim esse cara é o responsável pelo casamento fantasma? Essa adaga tem um espírito fantasma e o espírito fantasma vai se casar com a irmã do protagonista. Basicamente é isso daí. Inclusive ele ficou ali meio que preocupado, porque o cara geralmente não faz essas coisas. E porque ele tá fazendo dessa vez? Ele falou que, capricho, né? E o cara também tem muito money. E agora, no meio do deserto, ele se deparou com uma situação inusitada. Lembra do monstro Rank S do Pratinha apareceu e conseguiu ali impedir o carro de andar. Mas aí ele falou que esse carro é super forte, consegue resistir ao soco de um monstro Rank S. E ele falou que estava tudo bem, a gente vai estar seguro dentro do carro. Ele falou que não tem problema, continue a dirigir e tire
tire ele da frente do carro. Mas aí a reviravolta, apareceu mais 3 ali e cercou o carro do cara e impediu o carro de andar. E o figurante falou: "E agora, chefia, o que a gente faz? Agora já era tarde demais. Se um já era bom, 3 é melhor ainda." Enquanto isso, nosso pratinho estava lá em cima falando: "Ataque de uma vez e destrua o carro todo." E assim os caras começou aquele ataque frenético, soco dali, soco daqui, e destruiu o carro 100%. O soco desse monstro aí consegue fazer uma cratera no chão, meu parceiro. Cratera não, um míssil também, né, podemos dizer. E assim o carro recebeu soco da direita, soco da esquerda, frontal, horizontal, vertical. O carro se despedaçou por completo. E nesse vai e vem aí, o figurante foi capturado com sucesso. Mas ele falou o seguinte: "Me deixa viver, eu posso dar tudo que você quiser." Mas aí o Pratinha falou que não queria nada dele, a única coisa que ele queria era utilizar ele. E o figurante: eu pago milhões e milhões, eu tenho muito dinheiro." Pratinha: "Cara, vai descansar, eu tenho um plano aqui perfeito." Pratinha pegou a adaga do fantasma e começou ali a fazer um trato no figurante. E o figurante foi de F. Mas por que ele fez isso? Calma. Vocês lembram que o nosso Pratinha falou que tinha um plano? E o plano dele vai ser executado agora. O Pratinha pegou a sua carta que ele tinha capturado um monstro ali que permitia entrar no corpo de outra pessoa. Esse monstro aí é o Sombra. Assim que ele invocou o Sombra, ele mandou o Sombra ali entrar no corpo do cara e possuir o corpo do cara, fazendo o Sombra controlar o corpo dele. E agora o nosso Pratinha finalmente conseguiu ali concluir metade do seu plano, controlando o corpo desse cara. O Pratinha tava ali meio que é desconfortável, mas até que dá. E agora finalmente estava iniciando o casamento. Os convidados estavam ali chegando e também fofocando. Cara, isso é meio doentio, né, da minha parte, o cara fazer essas coisas aí, etc. Mas o cara faz isso porque ele tem dinheiro. Enquanto isso, aconteceu uma explosão ali do lado. E adivinha quem tava lá? Calma, nada mais nada menos que a rapaziada que vai fazer a segurança do local. Scooby, Salsicha, Velma, Frank e Johnny e Billy. Tava o segurança topado ali. Os caras falou que nenhuma mosca vai passar, viu, no radar deles. Será mesmo? E enquanto isso, tava uma rapaziada ali discutindo horrores. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo e etc. Foi aí que chegou o anfitrião da festa e falou o seguinte: "Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui." O cara falou que tá de boa, não importa. O local vai ser bem protegido. A gente está aqui para fazer acontecer esse casamento. Ciclope Azul falou que ele vai proteger um certo canto ali, porque ninguém passa dele na sua velocidade extraordinária. Então ele partiu para fazer a proteção daquele canto. E o cara falou que tá seguro. Aquele maluco, ele parece ser meio doido, mas ele é bem forte. Então não importa o que aconteça, ele vai conseguir ali fazer a proteção. Enquanto isso, aqueles besouros do protagonista foi acertado ali. E ele perguntou quem seria o responsável por tudo. Ele falou que estava bem perto do responsável e falou que vai continuar a sua caçada. Mas enquanto ele caminhava não, na velocidade dele suprema ali correndo pela rua, ele finalmente percebeu um cara bem estranho ali, cercado de besouros. E assim que ele chegou perto daquele cara, ele começou ali a se tremer todo, falando que finalmente conseguiu capturar o cara suspeito. Mas aí, enquanto ele pulava, o seu corpo começou a reagir de maneira diferente, começou a perder força e também começou ali a se comportar de um jeito estranho. Ele perguntou o que foi que aconteceu. Lembra do besouro lá? O besouro voltou à vida e começou a voar, e ele caiu no chão. Ele ficou se perguntando o que foi que aconteceu e por que isso está acontecendo com ele. Ele estava ali simplesmente sendo oprimido pelo figurante que o nosso Pratinha mandou ele fazer
certa coisa. E ele ficou ali com medo, pensando que não ia funcionar. E realmente funcionou, graças ao besouro do Pratinha. E agora, finalmente chegou o nosso protagonista. Bom, se disfarçaram, né, do figurante lá. E assim que ele chegou no local, todo mundo ali estava reverenciando o cara, porque esse cara também é muito importante, podemos dizer. E assim que chegou, o cara falou que estava muito feliz porque ele concordou em fazer o casamento, o fantasma. E o Pratinha começou a concordar com o cara e falar outras coisinhas a mais ali. E ele falou que o casamento está bem protegido, já que ele estava ali prezando pela segurança dele. Em seguida, o cara ficou preocupado porque o figurante que foi pego pelo besouro do protagonista ainda não deu retorno e também nem voltou e nem falou nada. E então ele ficou preocupado. Mas ele falou que tá tudo bem, porque aquele cara é muito forte. Mas em seguida, uma pessoa falou: "Ei, venham aqui, agora mesmo." Adivinha o que aconteceu? O Pratinha estava ali chamando um mero figurante que estava fazendo a proteção do local. E ele perguntou o seguinte: "Cara, eu estou seguro aqui?" E ele: "Cara, você está falando comigo?" Prism, e sim, eu quero saber se eu estou seguro. Você sabe me dizer se eu estou seguro aqui? Sim ou não? O cara não sabia o que responder. Já sabe, né? O Pratinha perguntou porque ele queria saber se os caras estavam bem armados ali, ou talvez tinha planos secundários, né? E em seguida o Pratinha perguntou: "Eu realmente estou salvo aqui? A segurança tá de boa?" Os caras botou a mão ali e falou: "Cara, não se preocupa, aqui você está super seguro." Mas o Pratinha insistiu e perguntou: Tem certeza que eu estou seguro aqui? É só porque eu queria ficar precavido, entendeu?" Os caras ficou sem reação ali, tipo, o cara tá duvidando da gente. Tipo, é sério isso? Em seguida, ele perguntou novamente: "Tem certeza que eu estou seguro aqui? Eu posso confiar em vocês que vocês vão fazer a minha segurança?" Foi aí que brotou o líder. E o líder falou: "Sim, você pode confiar na gente. A gente vai ficar aqui fora e vai proteger o perímetro. Não precisa se preocupar com mais nada. Pode ir lá e fazer o seu trabalho." E aí o Pratinha falou que ficou muito feliz assim com a resposta dele e com certeza agora ele ficou mais confiante e vai acreditar nele. E agora, dentro da casa, o figurante que mandou ali a irmã do Pratinha se casar estava falando o seguinte: "Você tem que obedecer, porque senão seu irmão vai se dar mal." Você me entende, né? Mas aí ela falou: "Se eu fizer isso daí, você vai soltar o meu irmão?" Ele falou que com certeza ia soltar, mas no pensamento dele, ele já ia ali informar o mordomo e perguntar o que foi que aconteceu. Já executou a missão? Agora o Pratinho chegou derrubando a porta com tudo. Ele falou que queria dar uma olhada na noiva, ele queria saber se já estava tudo certo. Então ele já mandou a real: "Então quer dizer que você está sendo forçado a se casar aqui porque o seu irmão está preso?" E assim o cara já mandou aquela: Do que você está falando e tal?" O Pratinho já mandou a real: "Você acha que eu sou burro? Você acha que eu não sei?" E ela: "Sim, e você já sabe disso?" E ela falou que ia fazer tudo ali pela família dela e pelo irmão dela. O Pratinha ficou ali simplesmente abismado, cara. A irmã do cara é muito leal mesmo. O cara ficou ali tipo: "Por que ele tá fazendo essas perguntas?" O figurante. Mas ele: "Pô, será que é encenação? Será que ele é ator?" Então nesse vai e vem aí, ela falou que gosta muito do irmão dela, entre linhas, né, e etc. E também falou que ia fazer tudo por causa dele. Mas aí o Pratinha mandou a real que ela não precisa se sacrificar para fazer nada, porque na verdade ele está aqui e vai proteger ela de todos os males. Em seguida, chegou aquela figurante que foi salva lá no começo do capítulo e etc. Lembra dela, né? E ela está aí simplesmente infiltrada. Mas por que ela está infiltrada? Calma. Agora o nosso Pratinho estava descendo as escadas junto com aquela figurante. Mas aí a figurante já sacou logo de cara que o nosso Pratinho estava disfarçado e mandou ele simplesmente sair do local. Mas aí o Pratinho ficou tipo encabulado: "Como você descobriu meu disfarce, hein?" Ela: "Bom, eu já sei disso, né? É porque eu tenho um poder especial." O Pratinha: "Nossa, que habilidade, hein?" Ela simplesmente estava ali querendo quitar uma dívida. E aí o Pratinho perguntou: "Como assim, quitar uma dívida?" "Bom, é que eu fui salva." E ela também começou a falar que o local tá super protegido, também bem perigoso. Se por acaso ele tentar salvar a irmã dele, vai brotar ali um batalhão de cara querendo caçar ele. Ou seja, vai ficar perigoso. E o Pratinho mandou a real também, mandou ela não se preocupar, porque ele sabe o que ele está fazendo, então tá tranquilão. E ela ficou ali simplesmente admirada. Porque lembra do monstro da cara osso? Sim, aquele monstro salvou a vida dela. E ela ficou falando ali que queria agradecer o cara. Sim, queria agradecer o cara e retribuir o favor. O Pratinho ficou ali meio que: "Mano, tu tá querendo agradecer o monstro?
É isso mesmo. E ela assim, estou querendo agradecer ele e pagar a dívida. O Pratinha ficou meio que incrédulo do que você está falando. Ela, não, cale sua boca, não fale mal do meu benfeitor. O Pratinha, não, tá beleza. Muito obrigada mesmo, hein? Valeu, valeu, valeu. Ela ficou bem irritada quando o Pratinha começou a falar que ela tava doida, entendeu? E começou a falar ali do cara de osso, o monstro lá. Então ela começou a dar uma dura nele e mandou o nosso Pratinha sair do local o mais rápido possível, enquanto o disfarce dele não foi ali pego. O Pratinha ficou conversando de boa e falou que já era tarde demais, porque já ia começar o grande evento, o grande casamento. A irmã dele com o fantasma. Enquanto isso, ele falou que não tinha mais volta, então vai ter que continuar com o seu atuamento aqui. Quando ele chegou no local, tinha um figurante ali que estava com um cristal na mão, e ele falou que ia identificar a pessoa que estava ali falsificando a sua identidade. Todo mundo ficou de boca aberta, sem entender nada. Como assim, falsificando a identidade? Será que tem um impostor entre a gente? O Pratinha já meteu aquela cara... Pô, mano, fui pego. Mal eu cheguei na fase final, já fui pego. Em seguida, o cara apontou que a moça lá era a pessoa infiltrada na festa. Ou seja, mandou ali capturar ela e também prender ela na frente de todo mundo. Em seguida, o Pratinha deu um sinal. Mandou ela utilizar o seu ataque psíquico ali e começar a prender as pessoas ali. Segurar, né? Até um tempo determinado. Foi aí que o Pratinha apareceu na frente do figurante. O figurante perguntou o que foi que aconteceu. E o Pratinha foi lá e lepe, tirou a vida do cara com facilidade. Depois disso daí, os caras entenderam ali o que estava acontecendo. Sim, o Pratinha também era a pessoa infiltrada na festa. Ou seja, o disfarce caiu na frente de todos ali. O líder perguntou, então quer dizer que você também é uma pessoa infiltrada aqui? E o cara já ficou ali com a cara fechada pensando, oh, eu acreditei em você, mas você me enganou no final. Pratinha mandou a real também, mandou ele calar a boca, porque não faz diferença se o disfarce foi descoberto agora, depois, no futuro ou agora, não faz diferença, porque todos vão de Vasco. E o figurante ficou ali com a cara incrédula, e o Pratinha mandou a real também. Bom, agora que não tem mais volta, eu vou ter que acabar com todos vocês, então infelizmente, vão de Vasco. Assim que ele manifestou as suas cartas misteriosas ali de captura, ele começou a atacar os figurantes, mas aí os figurantes estavam confiantes que o escudo deles iriam aguentar aquela pancada. Mas aí, eis a questão, não aguentou por muito tempo. O figurante foi acertado ali em cheio e foi ali, podemos dizer, aplicado o F. Enquanto isso, o anfitrião da festa começou a gritar e o Pratinha foi lá também e mandou ele calar a boca porque estava zoadando demais já, cê é louco. E depois disso daí, o anfitrião ficou ali gritando horrores. E depois, mais outras pessoas gritaram ali. E depois disso daí, ninguém acreditou naquela pessoa, já que o nosso Pratinho estava demonstrando esse poder avassalador na frente de todos. E o Pratinho mandou a rapaziada gritar menos, porque o maluco mal começou. E em seguida ele invocou ali o seu monstro, controlador de pessoas. Mas aí o figurante falou que não vai ficar assim não, vai mostrar ali o seu poder total também, porque ele simplesmente não vai ficar parado vendo uma pessoa fazendo atos maléficos. E o Pratinho mandou ele vir pra cima se ele tiver coragem. A figurante não conseguiu mais prender as pessoas e assim enfraqueceu seu poder. Ela recebeu um ataque do raio do figurante que estava ali sendo oprimido pelo ataque psíquico dela, mas agora que ele está completamente solto, está atacando todos ali. E o Pratinha falou que já estava planejando atacar ele, independente dele estar ali suprimido ou não. Mas aí o figurante mandou o Pratinha calar a boca, porque ele simplesmente é muito fraco, independente ali se ele tem uma carta na manga ou não. Então ele partiu pra cima do Pratinha, falando que vai punir ele por tudo que ele fez, seu maligno. O Pratinha só ficou ali de boa parado, mandando ele vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Então a bagaceira aconteceu daquele jeito, meu parceirão. Eu nem sei mais o que aconteceu, só foi raio ali, raio aqui. O cara voou pra lá, voou aqui, e depois disso daí apareceu o monstro Rank S que o nosso Pratinha invocou ali, o Rank S Osso. Mas aí o cara ficou perplexo porque um Rank S Osso estava dentro da casa. Isso é praticamente impossível. Mas aí o Pratinha mandou a real.
Foi eu que trouxe ele aqui, então infelizmente ele é meu convidado, por favor aceite ele. E agora eu vou mostrar a você como a mosca se sente quando é esmagada com a mão. E claro, eu não quero que você fique sozinho não, então obviamente eu vou mandar os seus parceiros junto com você no futuro. Então ele foi lá e slepe no figurante, e o figurante foi de Vasco com sucesso. Depois dessa cena, aconteceu aquela chuva misteriosa, a chuva dourada, e aí a plateia ficou com a boca calada. O anfitrião da festa ficou ali meio que: "Oh my God, eu não acredito nisso não." O Pratinha salvou aquela figurante, mas aí o anfitrião falou que a irmã dele ainda está em sua posse. O Pratinha mandou ele calar a boca, porque ele não iria cometer o erro de deixar a sua irmã junto com ele. Ou seja, eu já fiz a troca. E o cara ficou ali meio que sem entender nada. Pratinha falou que ele não precisa entender nada, simplesmente aceite o seu destino e vá de Vasco, meu amigão. Ninguém gosta de você mesmo, né? Eliminar você do roteiro agora vai fazer um grande favor no futuro. O figurante ficou muito pé da vida. Eu vou me vingar de você. Você fez aquilo com meu filho, não foi? Pratinha, sim, eu fiz aquilo com seu filho, mas não se preocupa não. A viagem dele vai ser ida e volta, mas ele vai estar lá esperando você na ida. E o figurante começou a tirar onda. Você acha que realmente tem esse poder todo? Você está no meu espaço, ou seja, eu controlo você e você não me controla. Ele começou a gritar horrores ali, invocando a tropa todinha ali que estava junto dele. Então a rapaziada começou a brotar do mato, começou a brotar das árvores, começou a brotar do chão, e o Pratinha falou que já estava preparado para essa ocasião. Ou seja, independente do que você faça, não vai acontecer nada. O Pratinha começou a invocar os seus monstros de Rank S. Eles controlam ali as artes sonoras, ou seja, cada batida que eles fazem ali, som que eles emanam, começa ali simplesmente a fazer vibrações pelo ar, e as pessoas que estão perto sofrem aqueles efeitos colaterais. Sim, meu parceirão, os caras começam a explodir ali, começa a ficar louco, começa a perder a vontade, começa a cair no chão, mas obviamente tem aquelas pessoas que são fortes e também conseguem resistir a esse poder do nosso Pratinha. Um exemplo desse é essa moça aí. Ela consegue fazer um escudo de proteção. E assim o anfitrião falou que vai dar uma recompensa a mais, podemos dizer, a quem conseguir ali capturar o nosso Pratinha. E aí a tropa estava resistindo ali a mais de 20 metros do local. E tinha um cara a 30 metros do local. Ou seja, estavam uns perto, outros distantes. E assim a rapaziada estava resistindo. Esse cara de óculos aí é o filho adotivo do anfitrião da festa. Esse é o filho adotivo que ele gosta também. Esse aí é o cara que é gênio. Já o filho dele que foi de Vasco lá no começo é o fracassado que só faz merda. Mesmo assim ele gosta dos dois. E agora ele mandou ali a rapaziada partir pra cima, falando o seguinte: olha, sozinho a gente não vai conseguir, mas se a gente atacar junto, com certeza a gente vai conseguir. Esse é o plano dos figurantes. Então todos se prepararam ali e também se concentraram na luta. Mas aí é a questão, os caras se concentrou tanto que no final não adiantou porcaria de nada. Sim, um foi de Vasco, cada vez que chegou mais perto ali. Outro foi de Vasco quando chegou mais perto da porta. E assim os caras foi caindo um de cada vez. Sem lógica isso daí. Então a moça ficou ali de boca aberta. Tipo, será que adiantou isso? Tipo, chegar lá perto. Enquanto isso, nosso Pratinho tava brotando ali em cima do prédio com um monstro gigante. E o Pratinho perguntou se é só isso que eles conseguem fazer. Tipo, mano, tá muito fácil. Tal vocês aumentar a dificuldade aí. Em seguida, o cara começou a falar que esse monstro do Pratinha pode evoluir, mas enquanto ele não evoluir, com certeza ele vai conseguir dar conta. Dizendo ele: ei, roteirista, reescreve isso daí, vai que ele vai de F também. Em seguida, o cara ficou muito feliz, então ele falou que vai atacar o nosso Pratinha porque ele tem a oportunidade de derrotar ele com certeza, e pediu a ajuda da sua equipe ali, sem pensar duas vezes. A sua equipe concordou em ajudar o figurante em atacar o nosso Pratinha em grupo. Um ataca, o outro ataca, um chama a atenção, e aí
quando surgir aquela abertura falsa, ele vai conseguir atacar o nosso Protinha e vai finalizar ele, dizendo ele que o plano é perfeito. Será mesmo, hein? Em seguida, os caras atacou o nosso Protinha, mas aí o figurante tá meio que comemorando, porque o seu filho adotivo é um gênio. Então, com certeza, ele vai conseguir derrotar o nosso Protinha, o casamento vai voltar e no final vai dar tudo certo. Sim, é exatamente isso que ele quer que aconteça, mas não acho que vai acontecer, porque cada vez que ele foi se aproximando ali, o nosso Protinha estava simplesmente parado, mas o filho adotivo conseguiu chegar mais perto do nosso Protinha, estava demonstrando destreza em um poder avassalador ali e muita concentração. Ele ficou meio que, meu filho é desse jeito mesmo. Esse moleque aí, quando era pequeno, ele tacou fogo na casa dele, quando ele perdeu o controle do poder dele, viu? E em seguida, o cara tava ali pensando, com esse poder avassalador, com certeza ele vai conseguir controlar o nosso Protinha e vai ganhar. Mas aí só recebeu ali um rezinho do nosso protagonista e acertou ele em cheio. O Protinha falou o seguinte: você não vai escapar. E ele, isso é impossível? Como isso é possível? O Protinha, cara, eu nem suei. Tu acha que realmente eu estou me esforçando aqui para acabar com você? É igual esmagar uma mosca. Não tenho que ter muito esforço. Em seguida, o filho adotivo dele caiu no chão e ele começou a chorar horrores. Você nem poupou meu filho adotivo, nem meu filho biológico também. Seu louco, eu vou acabar com você. Mas aí o Protinha deixou bem claro: na verdade, eu não tenho rancores com você. Você começou tudo isso, envolvendo a minha irmã, e agora eu simplesmente estou dando troco. Você tem que saber as consequências quando você mexe com a pessoa que você não deveria mexer. Então, se você tiver mais alguma coisa, carta na manga, pode mandar aí, eu vou aceitar numa boa. Mas eu vou te avisar logo de primeira, é melhor você acertar, porque se você não acertar, você vai estar deitado no chão com certeza, igual o seu mordomo aqui. Mas ele perguntou como é que ele conseguiu escapar da prisão. Protinha falou que não é obrigado a revelar os seus segredos, inclusive o seu mordomo fez um excelente trabalho, eu agradeço a ele. Mas será que você está realmente muito contente em reencontrar ele? Ou você talvez queira reencontrar ele lá no submundo? Eu posso fazer essa vontade. Enquanto o Protinha estava tirando onda, o figurante ficou muito irritado e partiu para cima dele na intenção de acabar com ele. Mas aí o Protinha invocou seu escudo de proteção e deixou simplesmente acontecer. Enquanto o figurante estava ali, horrores, acabado. Adivinha o que aconteceu? Ele simplesmente pegou o filho adotivo do cara, começou a controlar o corpo dele e falou que vai ser uma boa cena, tipo, filho adotivo bater no pai dele. Então, eu vou deixar isso acontecer. O cara falou que o nosso Protinha, o cara é uma mente diabólica, ou seja, o maluco é doido. O Protinha falou que não tá nem aí, ele simplesmente só está curtindo o show. Ou seja, se você quiser participar também, pode ficar à vontade. E aí ele mandou o filho adotivo do cara aplicar o FN no pai dele. Ou seja, a bagaceira ficou doida ali. O figurante e o outro lá que estava do lado dele simplesmente foram de Vasco. Sim, o nosso Protinha não tá ligando pra nada. O maluco é simplesmente overpower, mente fria e também muito calculista. Assim que os dois figurantes foi de ralo, o nosso Protinha ficou ali comemorando junto com sua irmã e também aquela moça lá que ele salvou no começo e etc. E assim passou um tempo depois, uns caras da igreja começou a falar ali que tudo isso foi graças a uma tal de Deus lá. E assim os caras ficou falando que eles têm que adorar esse tal Deus, porque esse Deus aí é o Deus que vai salvar os seres humanos. Já o Protinha que tava ali de boa só observando essa cena estranha e esquisita, tava ali uma certa freira falando o seguinte: toma aqui um cartaz, você também tem que ir na nossa igreja e se inscreva nela. Ele é o único salvador, esse aí é o nosso Deus, ele vai salvar a gente dos monstros. Ela começou a falar que esse cara aí é o Deus do Deus do Deus, o cara é super overpower e também vai salvar todo mundo. E ela falou que adora ele também, e falou que o nosso Protinha tem mais futuro adorando a igreja do que simplesmente
sendo um herege. O Pratinha deu ali 2 tossidas e falou que ele tem coisa pra fazer, então adeus. E ela, calma aí, volta aqui. Ele pode salvar o mundo, porque você não acredita nisso. O Pratinha simplesmente ignorou aquele povo doido lá e começou a observar tudo lá em cima do prédio. O Pratinha falou que simplesmente uma doidice, mas aí chegou um figurante e começou a falar as informações importantes. Lembra do figurante que o Pratinha aplicou o F e o pai dele também junto com os 2 filhos? Sim, teve um figurante lá que aproveitou tudo e tomou posse das terras, da riqueza, e assim ele virou praticamente o novo líder da família. E aí o Pratinha já sabia o que iria acontecer. O cara vai querer ali tirar satisfações com ele, porque obviamente os cara que sobreviveu vai querer ali vingança. E aí ele começou a explicar que o Pratinha tem que ter cuidado e tal, porque senão ele pode se dar mal e etc. Mas aí o Pratinha falou que ele não tem que se preocupar com isso, porque na verdade o Pratinha já sabia que isso iria acontecer, então ele vai se encontrar com ele pessoalmente para resolver essa rixa. Mas aí o cara deixou bem claro, toma cuidado, esse cara tá sendo controlado pelo Pratinha, ou seja, o cara tá ali meio que expressando a sua sinceridade. E o Pratinha falou que tem que resolver esse problema também, já que tá ficando meio chato do ponto de vista dele. O Pratinha foi até o Fire Dragon Ability Hall, a casa do figurante que herdou tudo. Ele jogou baixo, tipo, ele deixou tudo acontecer e só foi lá e creu, pegou tudo que tava ali pertencendo ao cara que foi de Vasco e levou tudo pra ele. E assim que chegou no local, o cara começou a falar com o nosso Pratinha informalmente. Ele tipo, olha, eu sei que você fez tudo aquilo, então você tem que pagar por tudo que você fez. Ele tava com a roupa de luto ali. Ele jogou no chão e mandou o nosso Pratinha vestir essa roupa de luto. E ele tem que, meio que aplicar o seppuku ali nele. E o Pratinha tipo, mano, tu tá de brincadeira, né? E ele, não, tu tem que fazer isso. Já que tu tem que pagar por tudo que tu fez, né? A nossa família. O Pratinha, mano, tu tá de brincadeira, né? E ele, não, não estou de brincadeira. Eu vou te dar 3 dias. Se você não fizer isso, obviamente vai ter consequências maiores. Você me entendeu, né? O Pratinha ficou ali tipo, mano, eu não vou fazer isso. Tá maluco? Por que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer. E aí o figurante ficou muito pé da vida e começou a falar que vai ter graves consequências, tipo a família dele, etc, blá 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 blá. O Pratinha levantou ali e mostrou seu pulso. Tava com um tipo de cordão ali. E ele falou o seguinte, esse cordão aí é um tipo de coisa de pré-acordado, uma pessoa despertada, entendeu? E o Pratinha começou a demonstrar um poder. E aí o figurante falou que não tá nem aí para o poder dele. Simplesmente vai fazer a sua vingança se ele não concordar em cometer seppuku. O Pratinha meio que não tô nem aí, eu não vou fazer isso. Vai e aí, vai fazer o quê? Vem pra cima. Figurante, querendo atacar o nosso Pratinha ali, sem pensar 2 vezes e executar ele. Foi aí que o momento ficou frio. Sim, chegou gelado do nada ali falando, que audacioso da sua parte. E o Pratinha simplesmente ficou ali calado, com aquele sorrisão no rosto, como se a situação já estivesse no controle dele. O cara perguntou de onde é que tá saindo essa voz misteriosa. Foi aí que apareceu uma pessoa bem gelada. E os figurantes, que gelo é esse? Que frio é esse? Você é louco? Aí começou a congelar tudo ali. Eu pensei, é o Aokiji, meu parceiro, brotou o Aokiji aqui. E aí o Pratinha perguntou ali, e aí, vai fazer o que agora? E o figurante, quem é você? Se mostre de uma vez. Essa daí é amiga do Pratinha também. Inclusive ela gosta muito do Pratinha. Ela estava na linha de frente, tirou uma licença e voltou para a cidade. Então ela perguntou ali o seguinte, e aí? Vai querer fazer alguma coisa com ele? Ou talvez você realmente quer perder a sua vida aqui, hein? O cara começou ali a falar com um tom de arrogante. E o Pratinha, olha, eu não me importo se você tentar alguma coisa, mas ela não vai interferir. Com certeza ela vai respeitar a minha ordem. É ou não é? E aí o figurante ficou ali tipo, sei... Você realmente é um cara bem audacioso. E o Pratinha mandou ela simplesmente ficar ali distante. Só pegar os obstáculos ali que estavam ali secundários. Inclusive ela congelou os figurantes. E ela falou o seguinte. Bom, eu não me importo se você vai lutar com ele ou não. Mas se ele se machucar, você vai pagar caro. E depois disso daí, ela saiu junto com o nosso Pratinha
Pratinha agradeceu porque ela apareceu ali e ajudou ele também, mas ela falou que só fez isso porque ela tem um grande respeito pelo Pratinha e também gosta muito dele. O Pratinha também agradeceu por tudo que ela fez, mas aí o Pratinha mandou ela esperar um pouco. Bom, tinha uma folha ali na cabeça dela, e aí ela ficou meio que envergonhada e falou ali, muito obrigada, viu? O Pratinha não precisa agradecer, eu que agradeço. Então ela falou que tinha que fazer coisas e acabou se despedindo do Pratinha. O Pratinha falou que tem que ficar muito mais forte ainda, porque ele tem que proteger ela com certeza, gente boa aí. E depois disso daí apareceu um carão, meu parceirão, avaliado em bilhões, a diretora da prisão. Ela falou que já estava tudo preparado e o Pratinha, sim, tudo preparado. Muito obrigado, então vamos lá. Adivinha o que vai acontecer na prisão? Um leilão, meu parceirão, sim. O Pratinha falou que esse leilão não vai acontecer só porque quer vender as coisas e lucrar. Não, esse plano é tudo, um negócio arquitetado, uma arapuca ali, porque ele quer pegar os figurantes que ele detesta. E assim que o leilão foi preparado, começou a chegar o pessoal. Os VIP, os pobres, os sem noção e etc. Nesse leilão aí na prisão vai ser leiloado várias coisas valiosas, monstros, rank S, restos, quer dizer, né, porque não pode estar vivo e etc. E vários objetos também e vários artefatos misteriosos e poderosos. E ela começou ali a falar o nome das pessoas que vão estar na sala VIP ou não para o nosso Pratinha. O Pratinha falou que a lista tá muito bem colocada. Ele gostou muito dos nomes das pessoas que estão na lista. Inclusive, ele falou que ela fez um excelente trabalho. Ela falou que estava à disposição do Pratinha para fazer tudo o que ele quisesse. Só bastava ele falar e dar um comando ali. E depois disso daí ela voltou para o leilão e começou a falar que o primeiro objeto a ser leiloado é nada mais, nada menos que um grande doutor, o doutor louco. Mas aí o Thaís Carlos começou a falar que queria a apresentadora e a bagaceira começou a rolar solta logo no início. E aí ela falou que vamos para o objeto. O velho louco, esse maluco aí, ele é um médico, sim, mas só que ele é meio louco, mas o cara consegue curar qualquer coisa e fazer qualquer coisa, entendeu? E depois disso daí, os caras começaram a leiloar o velho, começando com um lance de 50 milhões. E a rapaziada, o quê? Leiloando um velho por 50 milhões? Mas aí depois foi explicar as características do velho. Ele é um médico milagroso que consegue curar qualquer coisa. E você não precisa se preocupar. Se você é calvo, o cara coloca chifre em você. Se você é escuro, o cara deixa você azul. Se você é feio, o cara deixa você mais feio ainda. Ou seja, só qualidades. Muitas qualidades. Foi aí que apareceu um maluco lá da fortaleza de uma das 10 famílias e começou a dar um lance. Mas essa mulher também deu um lance ali, 52 milhões. E aí os caras começaram ali, 53, 54, 60. O velho da fortaleza não gostou nem um pouco e deu um lance ali de 80 milhões. E a moça, audacioso você, né? E o velho, cale sua boca, sua família inferior. Você não é digna de batalhar comigo. E aí a rapaziada começou a tirar onda da moça, porque ela tava querendo batalhar com a família lá. E depois disso daí o apresentador começou a gritar, dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três, vendido. Agora um coração gelado, que permitia você ali também práticas, e uma bola que permitia você também a praticar, e inclusive várias outras coisas também. E o leilão começou ali a desandar, pessoas gritando horrores, querendo o coração, pessoas horrores gritando ali, querendo a bola de cristal, e nesse vai e vem o Pratinha só lucrando. O Pratinha falou que o leilão tá indo muito bem, e agradeceu mais uma vez pelo trabalho dela. E ela ficou ali corada e falou o seguinte, muito obrigada. Mas, a Aranha não gostou nem um pouco não dessa intimidade, né? Já deu chega pra lá nela. E ela, calma aí, senhorita Aranha. Você não pode ter um mestre só para você, né? Tem que compartilhar também. E o Pratinha, assim, não, essas duas aí são muito engraçadas, hein? E depois disso tudo aí, o Pratinha tava armando um plano, onde ele vai pegar esse cara aí, o cara do fogo, e também o velho médico louco. Vai dar um trabalho danado, porque o maluco lá comprou ele. O Pratinha falou que já tinha armado o plano todinho ali. Parece que ele jogou meio que o ovo da aranha no velho médico. E depois disso daí, apareceu um Buda ali meio esquisito. Esse Buda permitia a pessoa treinar com mais seriedade e também muita vontade de treinar. Depois disso daí, apareceu também ovos ali. E assim ele estava leiloando tudo isso. Esse figurante aí é considerado um cara
cara bem poderoso. E o seu poder é basicamente através do dinheiro. Então a rapaziada já ficou meio tensa. Porque esse cara aí, ele tem meio que uma fama aqui. Tudo que ele quer, ele consegue. E o nosso pratinha meio que não gostou disso. Porque teve uma cena anterior que o nosso pratinha viveu. Sim, tava ali acontecendo uma pequena cena e tal, num local onde apareceu um abismo. E o pratinha era um desses soldados aí que o cara tinha que fazer qualquer coisa para sobreviver, para ganhar aquele money, né, no final do mês. Mas aí o pratinha não gostou desse cara, porque simplesmente ele só faz o que ele quer e não respeita ninguém. Assim que chegou no local, o maluco já chegou ali com arrogância. Ele chegou e falou a real: olha, vai ter uma pessoa aqui do meu lado e se alguém olhar torto pra ela e ter pensamentos impuros, vai levar só uma, viu, meu parceirão? E eu não tô de brincadeira não, viu? E aí os caras começaram a falar que, mano, quem já vai olhar para a tua mulher? E ele depois começou a falar várias outras coisas ali também. E o pratinha só ficou ali de boa escutando essa baboseira. E inclusive ele começou a falar que vai deixar uma prova aqui bem clara se alguém resolver olhar para a mulher dele. O pratinha, eu não acredito nisso não. E ele simplesmente balançou a mão e fez um buraco no chão ali, levando metade do pessoal que estava se preparando para entrar no abismo. E ele deixou bem claro: o que eu quero, ninguém toca, entendeu? Então depois disso daí a fama do cara só cresceu e desandou. A fama dele é: se alguém tentar bater de frente com ele, vai ter graves consequências. E assim a rapaziada começou a discutir ali que tem dinheiro também. Não importa se ele é de família rica ou se ele é doido, eu vou bater de frente também porque eu quero as coisas e isso é o que importa. Tinha umas pessoas com medo, então resolveram ali não entrar na briga, mas tem uma pessoa ali que tá nervosa falando que tem que pegar aquele objeto, não importa o quanto ela tente. Depois disso daí, esse jovem também falou que vai tentar pegar o objeto porque dinheiro ele tem, não importa. Mas aí o figurante começou a rir dessas pessoas porque estavam se achando demais. Então ele falou que estava ali simplesmente com 201 trilhões na conta, só para gastar essa noite. E a rapaziada começou a gritar horrores, porque 201 trilhões, isso é possível? Depois desse valor absurdo aí que os caras escutou, ninguém fez o lance, a não ser o cara da sala VIP, deu logo 201 milhões ali. E depois disso daí o cara começou a falar o quê? 201 milhões? Não, aí foi 221 milhões, aí foi 230 milhões, e o figurante começou a dar lance também, era o figurante e o cara da sala VIP, 201, 300, 400, 500, 600, e foi nessa bagaceira aí, por um bom tempo. O figurante começou ali a ficar com o olho vermelho, depois foi 301 milhões, e o figurante, não vou ficar parado não, viu, eu vou dar um lance. Foi 400, e depois a bagaceira foi ficando louca, e aí o figurante mandou ele parar, porque senão ele pode perder a vida dele. E aí o pratinha provocou o cara mandando ele calar a boca: se tá liso, sai do leilão, pô. E aí os caras começaram a aparecer porque o cara tava se exaltando, e a diretora da prisão mandou ele se acalmar, porque aqui é um local público, então tem que respeitar o ambiente, você me entende? E o figurante ficou tão pé da vida que começou a dar lances altos, e o pratinha assim: o meu plano finalmente começou. Depois disso daí foi, mano, só valor absurdo: 500 milhões, 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões, e o maluco não parou. O pratinha dava um lance maior, ele dava outro. O pratinho dava um lance maior e ele dava outro. Sabe, né? Aquele orgulho que o figurante não consegue abandonar. Sim. O pratinho dava um lance, ele dava outro. O pratinho dava um lance e ele dava outro. E a bagaceira só foi assim. Mas aí o pratinho falou o seguinte: pô, o cara só tá dando lance aí de 20 mil. Oxe, tá pai demais. Tá liso? Sai do local, meu parceirão. Foi aí que o figurante começou a se exaltar e o público começou a rir. Mas apareceu um cara misterioso ali e falou que poderia mudar a vida dele. Ele faz empréstimos e etc. E o cara disse: como assim? Tu tá fazendo o que aqui? E ele: bom, eu estou em qualquer lugar onde eu posso ajudar. E aí, você quer minha ajuda? Eu posso te ajudar a fazer um empréstimo aqui e você vai conseguir a sua batalha épica.
o meio suspeito, né? O cara que faz empréstimo ali mesmo do lado dele. Ele falou o seguinte, cara, tu só tem que assinar esse contrato aqui e eu vou te emprestar esse valor. Obviamente vai ter juros. E aí você concorda ou não? O cara foi lá e fez o contrato e assinou na mesma hora, porque ele só queria ganhar do cara da sala VIP. E ele falou o seguinte, se quiser mais empréstimo aí é só falar, viu, pô? Eu assino aqui na hora. E aí o cara levantou a mão e falou que tava dando 1,5 trilhões. Depois disso daí, o Protinha foi lá e aumentou mais 1 bilhão. E depois a bagaceira foi ficando louca. A rapaziada sem acreditar, o figurante sem acreditar. E ele, e aí, senhor, vai querer fazer outro empréstimo? Com certeza. E o figurante, tá maluco, Nengue? Eu já fiz um empréstimo de 3 milhões. 3 trilhões, 3 milhões. E o figurante, não tem problema, pô. Só paga aqui. Tem 60 dias livres de parcelas. E o figurante, cê é louco, nem tá ficando pesado o negócio aqui, viu? Rapaz, eu só sei que esse maluco fez empréstimo novamente. E aí a plateia foi a loucura. Tipo, mano, esse cara é doido, ele fez empréstimo novamente. Depois disso daí ele gritou horrores, falando que ganhou o objeto. E por fim, a moça falou, muito obrigada pela sua compra. E aí o cara só guardou ali o contrato que ele acabou fazendo e etc. E ele ficou feliz, sim, ele falou bem alto, ninguém pode levar o que é meu. E agora a diretora voltou para o quarto do Pratinha e explicou que tudo foi feito planejado bem direitinho. O cara levou lá o negócio do Buda e depois o cara que fez o contrato, obviamente foi o Pratinha que contratou, e depois disso daí ele falou que a bagaceira vai rolar solta quando ele chegar lá, através dos contratos, e também os caras vai querer reembolso e etc. Tudo isso tá envolvendo o figurante que pagou tudo isso só porque ele queria levar aquela estátua lá de Buda. E o Pratinha falou que tá perfeitamente bem. Rapaz, só sei que vai ser doideira, viu? Agora o Protinha voltou para sua casa, tava ali de boa, acordou, o pai dele chegou, falou, acorda vagabundo, vai tomar café e vai procurar um trabalho. A irmã do Protinha se levantou e falou que estava indo para a escola, porque agora sim a rotina dela voltou ao normal, nada de doidice. E o Protinha ficou ali de boa, o pai dele ficou chorando porque o filho dele é um vagabundo e a filha dele é gente boa. Protinha, calma aí pai, que isso? Cadê o amor maternal? E o pai dele, toma aqui vagabundo, tu tá liso, hein? Vai fazer alguma coisa, pega aí, vai fazer uns currículos e etc. O Pratinha, calma aí pai, fica tranquilo. E o Pratinha não perdeu tempo e saiu correndo, porque ele sabia que o pai dele ia começar a zoadar com ele.